Toda semana nós temos aqui convidados especiais e hoje não é diferente, porque eu tenho a alegria e a imensa satisfação de receber nessa mesa um ilustre, um servo de Deus, um pastor, um mestre, alguém que tem sido a diferença e está fazendo a diferença tanto no Brasil quanto fora, na minha geração. Eu estou falando do pastor Djalma Pinho. Pastor Djalma, seja bem-vindo ao Eu Acredito Podcast. Obrigado, Fábio. Uma honra muito grande estar aqui com vocês, conhecer você pessoalmente, né? Conhecer essa estrutura aqui, esse lugar que nos está apoiando aqui, nos está recebendo. Uma honra para mim. Obrigado pelo convite. A honra toda é nossa, pastor Djalma, receber um ilustre como o Senhor. Mas hoje nós conhecemos o Djalma como pastor, como conferencista, como escritor, um mestre na área de inteligência espiritual, mas talvez poucos conheçam a pessoa do Djalma. Eu sei que essa pergunta aqui ela vai partir muito para o lado introspectivo, dependendo até para um lado filosófico, porque é fácil quando a gente é perguntado sobre alguém e a gente emitir a opinião. Mas geralmente quando somos perguntados sobre nós mesmos, nós somos confrontados. Mas quem é o Djalma como pessoa, como ser humano? Como é que o senhor se identifica? Pois é, rapaz. Sabe que eu nunca parei para pensar nisso, né? Na verdade, é engraçado isso, né? A gente escreve no perfil da gente os títulos, as coisas que podem identificar a gente para as pessoas, mas na verdade, né? Quem nós somos quando você retira o título? Quando você retira o pastor, o neurocientista, né? Quando você retira aquilo que de repente é o que faz as pessoas se atraírem e dizer assim, eu quero ouvir essa pessoa porque ele tem um determinado conteúdo. Eu acho que eu nunca me fiz essa pergunta, mas talvez eu diria que eu sou resultado de um amor de uma mãe e da proteção de um pai. Uau! Né? Eu acho que assim, eu sou o único filho homem de um pai que tinha 2 filhas mulheres, eu sou o filho mais novo. E aí, quando eu nasci, eu vi que eu fui, né, paparicado pelo papai, assim, meio protegido por ele. E depois ele logo faleceu e a minha mãe cuidou de mim desde os meus 13 anos, que ela foi mãe e pai também. Então, eu vi assim, eu sendo gerado pelos sonhos da minha mãe. Né? E eu acho que eu sou isso, eu sou o resultado dos sonhos de uma mãe solteira, né? Que perdeu o marido, uma mãe viúva, vamos dizer assim, melhor dizendo. E aí isso foi gerando em mim talvez essas marcas. Eu sinto, por exemplo, que eu sou uma pessoa que em toda a minha vida eu procurei um pai, né? Interessante isso, né? Meu pai morreu aos 13 anos e é uma fase justamente que você precisa da direção paterna. E eu senti essa necessidade da paternidade. Então, eu fui trabalhar muito cedo, com 13 anos, e no gerente que me contratou, eu tive ele como um pai. Depois me converto aos 19, 20 anos. Aí passo a ter o pastor ali como um pai. Depois eu mudo de igreja, aí passo a ter um pai. Depois eu tenho o meu sogro como um pai. Então, tudo na minha vida foi isso, meio que buscando essa paternidade. Me casei com uma esposa que é uma mulher muito forte, né? Não vou dizer que me apoio nela como um pai, obviamente não tem como falar isso, mas eu acho que talvez até a minha escolha de uma esposa forte, decidida, por ser uma pessoa decidida, talvez isso tenha me feito, né, tenha me ajudado na escolha. Então eu sou isso, né? E aprendi por causa dessa paternidade de Jesus quando me converti, né, a ser servo. Eu sou isso. É interessante. Eu gosto até dessa pergunta porque ela nos leva à nossa origem. Acho que foi a pergunta mais difícil que eu já tive na minha vida. Porque ela nos leva à nossa origem. O bispo Rafael Querido, eu fiz um podcast com ele aqui, e ele falou algo interessante dentro do Tzedakah, que é a questão da oferta e tal. Ele disse que dentro do Tzedakah tem 5 níveis de oferta. Dentre elas, tem a esmola. E ele ensina os membros aqui do alvo a dar esmola. Todos os membros do alvo anda com dinheiro no carro, no bolso, para quando alguém pedir, seja quem for, dar essa esmola. E ele ensina aqui que quando alguém pede esmola, antes de dar a esmola, todos são ensinados a perguntar o nome do indivíduo. Vem cá, qual é o seu nome?
Porque quando você pergunta o nome, você está resgatando a origem, mostrando para ele que o real momento dele não o define quem ele é. Perfeito. Então, quando você traz à memória o nome da pessoa, ele está dizendo, Sim. poxa, eu tenho uma identidade e tanto tempo as pessoas não perguntam o meu nome que nem eu lembrava mais do meu nome. Sim. Então, isso é interessante. E nós também, ainda que seja em outro contexto, os títulos, a fama, a popularidade, as nomenclaturas que recebem, por um momento também acaba nos fazendo esquecer as nossas raízes e as nossas origens. E nós temos que tomar cuidado para não sermos encantados e envaidecidos por aquilo que nós conquistamos, não é? E assim, pegando essa sua linha, não sei se você observou isso aí, o pessoal que está com a gente também, que é o seguinte, não sei se você reparou, mas à medida em que você me fez a pergunta e que eu, né, fiz essa tentativa, porque é uma tentativa de tirar os títulos, de tirar aquilo que já faz parte da minha identidade hoje, porque os títulos eles acabam agregando a sua identidade. Quando eu tiro isso, eu tenho a tendência de olhar para a minha fraqueza, olhar para as minhas fragilidades. Você vê que eu sou fruto de um pai que morreu cedo, né, essa necessidade me gerou. Quer dizer, eu comecei a olhar para algo que para mim foi uma fraqueza, né? Foi uma necessidade. Uma humanidade. Humanidade. Então, eu acho que quando a gente tira os títulos, vem essa humanidade, né? Porque eu me converti já com 20 e poucos anos. Então, até lá, eu não conhecia Jesus, então eu era apenas um ser humano vagante à procura das suas descobertas. Então, isso foi a minha origem. Outra coisa que nos leva a pensar sobre essa pergunta, eu acredito que todo ser humano, vez ou outra, deveria perguntar, é até as três perguntas essenciais da filosofia, né? Quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou? Eu penso que quando nós perguntamos quem sou eu... Eu conheço 5 dessas. 5? Me ajuda a complementar, então. Quem sou eu? De onde vim? O que eu estou fazendo aqui? Quais são os meus potenciais ou a minha habilidade e para onde eu vou. Essas 5 perguntas, se o ser humano não conseguir responder, ele não se move. Então, essas são as perguntas que fazem com que você se mova na vida. Se você não tiver uma dessas respostas aqui, você pode estar travado. Uau. Então, vamos aproveitar que o senhor falou sobre essas 5 perguntas. Se fosse para o senhor se identificar nessas 5 perguntas, dando respostas a ela, como é que seria? Vamos lá. Hoje eu já tenho essas descobertas um pouco mais elaboradas, né, e um pouco mais claras para mim. Então, de onde eu vim? Hoje eu sei que eu vim dos céus. Mas ou em outro tempo eu estaria respondendo aqui, minha mãe era isso, minha avó era aquilo. Isso é ao vivo, né? Isso é ao vivo. É ao vivo, é ao vivo. Tudo acontece. Bom, então, quando a gente... Deixa eu diminuir aqui, senão ele pode tocar alto aqui de novo. Então, de onde eu vim? Né? Então, hoje eu sei que eu vim de um sonho de Deus, a minha origem é celestial e o meu pai me fez a sua imagem e a sua semelhança. E hoje é o tema do meu ensino, que é eu sei que eu sou espiritual e não humano, terreno. Eu estou apenas em um corpo, mas na verdade eu sou um ser espiritual. Então, a minha origem é essa aqui. De onde eu vim? Qual o meu potencial? Quer dizer, quem é a pessoa que eu sou? Eu sei, eu imagino aonde eu posso chegar, então eu acredito que posso influenciar muito mais pessoas do que eu influencio hoje. Eu acredito que Deus está me preparando para ajudar um reino de uma forma muito mais efetiva, não só com conhecimento, mas também com habilidade de gestão, de ajuda, de aconselhamento. Eu acho que eu já dominei o meu potencial a ponto de poder começar já a treinar outras pessoas para fazer o que eu faço no reino de Deus, que é treinar sobre a inteligência espiritual no mundo. Então, vamos lá. Quem eu sou? Quem eu sou não respondi, né? De onde vim já respondi. Agora, quem eu sou? Bom, aí sim eu já tenho que colocar que sou um servo chamado para treinar as pessoas na sua real identidade, que é a espiritualidade, né? Eu sempre digo que nós somos... A espiritualidade é o estado natural da minha essência. Então, aquilo que eu sou é um ser espiritual. E quando eu me perco nisso, aí as crises começam a aparecer. Então, quem eu sou está vinculado a isso. Alguém que Deus escolheu, né,
para levar esse conhecimento. O que faltou? O que estou fazendo? O que eu estou fazendo? Não, o que estou fazendo seria isso, né? Quais são as minhas capacidades? Foi isso que faltou? Não. Vamos falar de novo. Quem sou eu, de onde eu vim, para onde vou. Foi os três. Para onde eu vou Não, ficou faltando um aqui. Então, vamos lá. Quem sou eu? Qual o meu potencial? De onde eu vim? Para onde vou? Para onde eu vou? Está faltando um aqui. No início eu falei todos aqui, agora porque eu estou pensando no que falar. Mas vamos lá. Quais são os meus potenciais, né? Quais são as habilidades que eu tenho? Não, o que estou fazendo aqui, tá certo. O que estou fazendo aqui? Que isso eu já falei, né? O que eu estou fazendo aqui agora, nesse instante? Eu estou trabalhando para que o reino de Deus conheça a sua real identidade. Eu quero que todos os filhos de Deus saibam quem eles são em Deus, para que eles possam resgatar essa identidade suprema que Jesus veio trazer, né? Se a gente tem essa ideia, o diabo não nos engana mais. Então, trabalhar essa identidade do Filho de Deus na terra. E para onde eu vou é de volta para casa, para o céu, para onde o Senhor tem como o meu destino final. Agora, se eu pensar aqui na terra, para onde eu estou indo, eu imagino que seja crescendo esse meu ministério, expandindo ainda mais, para que todas as igrejas possam um dia receber os meus treinamentos, que se não sejam por mim, sejam por outras pessoas que possam absorver esse conhecimento da inteligência espiritual. Ir de fazer discípulos. Ir de fazer discípulos, É perfeito. A pergunta até quem é você, ela é boa também, que ela identifica quando nós estamos sendo um personagem ou quando nós estamos sendo nós mesmos, né? Sim. Até porque a gente vive em uma sociedade hoje, principalmente em nosso contexto, que há muitos personagens e pouca autenticidade. Entra até dentro da sua área, porque isso fala também a respeito de inteligência espiritual. Quando eu sei quem eu sou, isto está relacionado a uma identidade que eu tenho. Sim. Se eu não sei a minha própria identidade em Cristo, está faltando um pouco de inteligência espiritual em mim, sim ou não? Sim. Na verdade, assim, eu costumo dizer, pegando assim um conceito paulino, né? Ele diz assim, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. E aí é interessante que ele vai dizer assim, se eu faço o que eu não quero, logo não sou eu quem faço, mas aquele que está em mim. Então Paulo deixa muito claro que nós temos dentro de nós um impostor, um Djalma diferente, um outro Djalma aqui dentro. Então eu tenho aquele que Deus separou, aquele que Deus idealizou e está posto dentro de mim, porque Jeremias 29:11 diz, eu sei os planos que tenho acerca de vós. Então tem um Djalma ali planificado. Deus ele tem sonhos comigo. Agora, esse Djalma, ao longo da sua história psíquica, ao longo da sua história, né, de vida, ele foi sofrendo traumas e decepções, e aquilo foi marcando ele de forma a afastá-lo desse ser ou dessa pessoa que Deus queria. Então eu tenho uma identidade que Deus criou, eu tenho um impostor que se desenvolveu, que é o cara que não quer se expor, não quer se ferir, não quer se machucar, e tem eu aqui lutando, né, o eu meu de verdade, lutando entre esses dois personagens. Aquilo que Deus gostaria que eu fosse e aquilo que o inimigo, vamos dizer assim, da minha alma, que não é só o diabo, e também esse impostor que foi formado dentro de mim, exercendo ali. Então, eu acredito nessa exposição da alma. E como identificar quem é um impostor e quem sou eu? Porque eu acredito que na caminhada há essa dubiedade de pensamento. Existem pessoas que acreditam ser os erros que elas cometem. Existem pessoas que acreditam ser as maldades que elas fazem. Sim. E até desenvolve a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, cresci assim, eu sou assim e vou morrer assim. Como é que a gente identifica quem é o impostor que há em nós? Legal. Quem é o verdadeiro eu? Essa pergunta ela é especial porque é exatamente aqui que entra o papel de Jesus, né? Jesus ele vem, ele é introduzido por João Batista, aquele que veio preparar o caminho do Senhor, com uma pregação de arrependimento.
E ele diz, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E a gente sabe que o reino dos céus vem através de umas boas novas que estão sendo pregadas e ensinadas. A palavra arrependimento, metanoia, são duas palavras gregas, meta e nous. Meta é expansão, mas nous não é só alma, é inteligência. Então, o que João Batista está pregando é o seguinte, Jesus está vindo aí, as boas novas estão vindo aí para que a inteligência das pessoas se expandam. Mas se expandir para onde? Se expandir para uma nova identidade. Ou melhor, a identidade que não deveria ter sido perdida lá no Éden. Então Jesus veio resgatar essa identidade de filho de Deus, tanto que ele chama a gente de filho de Deus. Então quando ele vem para resgatar essa identidade poderosa, ele é apresentado por João no Evangelho como Logos. E Logos não é palavra no sentido de junção de letras. Logos é, na verdade, ideia. Então ele está dizendo, a ideia que a mente de Deus, que vem através de Jesus, entra em nós e provoca em nós esse restaurar da identidade, dessa expansão da mente para restaurar a identidade. Aí é que Paulo, quando descreve aos Romanos, né, em Romanos 12, 1 e 2, ele diz, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele está dizendo o seguinte, essa palavra, que para nós é a Bíblia, que para nós é a regra de fé e prática, é essa palavra que identifica o Filho. É essa palavra que é o nosso espelho. Então, respondendo a sua pergunta diretamente, como a gente sabe que está sendo sabotado? Quando a gente está vivendo fora da palavra. Quando a gente está vivendo um caminho que a palavra diz que é errado. A Bíblia fala de... isso aqui é muito legal. A Bíblia fala sobre pecado. O que é pecado? Errar o alvo. Então, eu tenho um alvo e eu tenho o pecado. Então, se pecado é errar o alvo, eu posso dizer que pecado é o comportamento errado daquela flecha que está indo atingir um alvo. Então, o pecado é um comportamento. Então, Jesus, quando vem resolver o problema do pecado, ele está vindo resolver o problema do comportamento humano. Quando eu vou para as ciências cognitivas, que é a minha área, quando eu vou para a neurociência, quando eu vou para a psicologia, quando eu vou para o coach, qualquer uma dessas áreas, o que eu aprendo sobre comportamento? Que comportamento é a soma de duas coisas. Crenças e valores. Aí eu fui descobrir, fazendo a minha tese de doutorado, que Jesus só pregou 2 temas na Bíblia. E além de pregar só 2 temas, que eu vou dizer já já qual é, não sai daí do podcast, ele não só pregou 2 temas, mas como também ele disse acerca de si mesmo, ele confessou que ele era a pedra angular, que os edificadores tinham rejeitado. O que é uma pedra angular? A pedra angular é aquela pedra de ângulo que é colocado numa porta antiga de pedras, né? E aí se você não colocar isso aqui, ela tomba, ela cai. Então, ela é a sustentação de 2 lados. Ele também é chamado de pedra de esquina, que é a pedra que fica na esquina das 2 paredes para sustentar 2 lados. Então, quando eu penso em Jesus como pedra angular ou pedra de esquina, ele é, na verdade, o fundamento principal do comportamento humano. Uau. Crenças e valores, 2 lados do comportamento. E foi a mesma pregação de Cristo, crenças e valores? E qual foi, não diretamente assim, mas a gente vai ver que é isso, né? Qual foi a pregação, quais são os 2 temas de Jesus? Ou ele está falando sobre reino, ou ele está falando sobre o amor. Ele não prega outra coisa. Quando ele está falando sobre reino, o que ele está fazendo? Dando para a gente o sistema de crença que você precisa acreditar. Tudo que você precisa acreditar está na Bíblia, por ensino de Jesus. Quando eu reorganizo o meu sistema de crença, isso aqui eu posso acreditar, isso aqui não, eu começo a pegar a direção do negócio. Mas o comportamento, ele também requer o valor, porque valor é a minha definição do que é importante e do que não é. Jesus vem e fala sobre o amor. Ame a Deus sobre todas as coisas, teu próximo como a ti mesmo. Então, ele vai colocando os valores para eu poder saber, nessa reorganização afetiva, aonde eu posso me apegar e aonde eu não me apego. É aqui que Jesus, então, corrige a rota do ser humano. Então, esse é o papel de Jesus, trazer-nos de volta ao caminho dos céus com a identidade de filho de Deus. Uau, sensacional. Não é incrível? Diferente.
O senhor disse que existiu o Djalma antes de conhecer a Jesus. Sim. Conheceu a partir dos 20. Quem foi? Como vivia? Rapaz, eu seguia uma outra religião. Na verdade, a minha família, por parte, tanto parte de pai quanto parte de vó, ou parte de pai como parte de mãe, eles seguiam uma parte o candomblé, outra parte a umbanda, então tinha uma coisa mais espírita e tudo mais. E desde pequenininho, criança ela não se importa muito com essas coisas, mas eu era levado para tudo que era lugar. Até que chegou um dia, eu tinha mais ou menos uns 7 anos de idade, a minha mãe chegou na época de Cosme e Damião, e minha mãe pegou uns doces e mandou eu colocar aqueles doces num jardim. E aí eu fui colocar aqueles doces no jardim com 7 anos de idade, e ali eu fui possuído por um espírito e comecei a rolar na grama desde pequenininho. Então ela me pegou, me levou num terreiro e disseram: olha, você tem que fazer todas as oferendas possíveis para esse orixá, para essas coisas, porque ele vai trabalhar quando ele crescer e tal. Bom, enfim, minha mãe não me contou isso, ela guardou isso para ela, mas eu fui dedicado aos 7 anos. Quando eu cheguei aos meus 18 anos, que eles disseram que quando eu ficasse adulto eu ia servir eles, eu, sem saber de nada, um amigo meu me convidou para entrar num terreiro. E aí eu fui levado por ele. Quando eu pisei dentro do terreiro, o mesmo espírito que entrou em mim lá da outra vez, veio para entrar em mim, e aí ele baixou numa outra pessoa, e a pessoa falou: chegou a sua hora, como eu tinha avisado, que você vai ter que servir para a gente. Cheguei em casa assustado, falei: mãe, aconteceu isso e isso. Ela começou a chorar e falou assim: quando você tinha 7 anos, me explicou ali a história e tal. Então eu botei na minha cabeça: eu tenho que servir, eu tenho que, né? E eu parei de ir para qualquer outra religião e fiquei ali servindo durante um tempo. Mas isso demorou uns 2, 3 anos só. Porque eu, andando no meio da rua, vi um menino pregando na Central do Brasil. Um menininho devia ter uns 9 anos, 10 anos de idade, pregando dentro de uma roda de pessoas. Eu estava indo para a faculdade, e aí quando eu dei de cara com aquele menino e tal, ele ali naquela pregação, ele contou toda a minha vida. Um garoto de 10 anos. Na rua. E no meio daquela multidão toda, ele olhou para mim e falou assim: olha, Deus tem um plano na sua vida, e você vai servir a Ele. É a Ele que você tem que servir. Eu saí dali assustado, entrei dentro do trem e falei: que loucura é essa? Dentro do trem, um outro pregador veio e falou a mesma coisa para mim, dentro do trem. Eu namorava uma menina e naquele mesmo final de semana eu fui à casa dela e ela morava longe, perto de para Japeri, assim, tem que pegar trem para ir para lá. Fui para lá, namorei ela. Quando eu voltei, ela terminou comigo o namoro. Falou assim: ó, não vamos namorar mais, tal, muito longe, não sei o que e tal. E eu voltei triste. Nesse dia que eu voltei triste, dentro do trem, crentes entraram cantando uma música e tal, um negócio assim. E aquilo me irritou. E eu, como era macumbeiro, tocava tambor e tal, o que eu fiz? Eu comecei a tocar tambor dentro do trem para espantar os crentes. Né? Eu falei: pô, esses crentes chatos, não sei o que. Comecei a tocar tambor na esperança deles irem embora. E aí os cidadãos estavam cantando ali, eles passaram, mas eles estavam cantando uma música que era assim. Nunca mais eu ouvi, acho que era uma música deles. Eles cantavam assim: na casa de meu pai tem muitas moradas, raiou o sol, ora vem, raiou a luz, ora vem, Senhor Jesus. Aí passou de um vagão para lá, e falei: pô, ainda bem que esses caras foram embora. Aí daqui a um pouco eu estou ouvindo de novo: na casa de meu pai. Os caras voltaram de novo. Eu falei: meu Deus do céu. Quando eles voltaram, eles sentaram na minha frente. Eu falei: eu vou apanhar, porque eram 4. Eu falei: eu vou apanhar. Eu bati tambor aqui para afrontar eles vão me agredir. Quando chegou na hora deles descerem, um menino se levantou, veio na minha direção e falou assim: o que você é hoje, eu já fui um dia. Mas o meu Jesus me tirou daí. E me botou aqui. Que forte. Hoje eu sou feliz. Hoje eu tenho paz. Naquele instante o Djalma desmontou. Aquele Djalma quem era? Era um rapaz sem o pai, que estava procurando encontrar o caminho, já estava na faculdade, já tinha um bom emprego, já estava se encontrando a nível profissional, mas a felicidade não existia dentro de mim. Eu tinha muita angústia. Naquele dia,
aquele garoto, os olhos daquele garoto pareciam como se fossem chamas de fogo, assim, brilhavam na minha frente. Eu fiquei estatalado. Eles 4 desceram do vagão do trem e eu parado ali assim, assustado. Cheguei em casa estatalado. Mas minha mãe não estava em casa. Minha mãe não costumava sair de casa. Aí eu fiquei do lado de fora, daqui a pouco minha mãe chegou com uma senhora que eu não conhecia. E eu falei, mãe, a senhora estava onde? Ela falou, eu fui na igreja dos crentes. Eu falei, não acredito, a gente está cercado, mãe. Os crentes acabou de me deixar aqui, eu tô confuso aqui dentro do trem, e a senhora disse que foi na igreja, e ela falou assim, filho, eu vou dizer uma coisa para você, foi a melhor experiência que eu tive na minha vida, você tem que ir amanhã, que é culto de jovem. Aí eu falei, eu não acredito nisso. No dia seguinte, culto de jovem, fui eu na igreja. Era um domingo, no dia seguinte, culto de jovem, na segunda-feira, eu fui na igreja. O pastor pregou toda a minha vida, igual aquele outro garotinho. Eu falei, esse pessoal me conhece. E aí ele perguntou quem queria aceitar Jesus. Naquele dia eu levantei as mãos. Nunca fumei, nunca cheirei, não bebia, não era de beber. Eu era um cara tranquilo, estudioso, mas felicidade passava longe de mim. Naquele dia Jesus entrou na minha vida e me salvou em pouco tempo. Em 8 meses eu me tornei líder de jovens, de mais de 800 jovens da Igreja Batista em Vila da Penha. E 2 anos depois conheci minha esposa na Assembleia e fui para a Assembleia. E estou aqui hoje. Coisa linda. Agora, eu preciso que o senhor me explique, o senhor hoje como neurocientista, cristão, como explica alguém que não fumou, não bebeu, não cheirou, não viveu em noitadas, baladas e não ter tido felicidade? Porque geralmente as pessoas associam até esses momentos como momentos felizes, né? Também. Mas outras pessoas associam esses momentos como momentos que após traz uma grande tristeza, depressão, uma angústia. Legal você perguntar isso. Porque assim, há uma diferença grande entre alegria e felicidade. A felicidade, ela está vinculada à tua essência. Nós somos espirituais. Se eu não me conectar com o meu Pai Celestial, porque o meu espírito vai voltar para Ele. Então, se eu não me conectar com esse plano que Ele tem para mim, se eu não me conectar com esse espírito que tem um plano para mim, o meu corpo reclama, a minha alma grita. Há uma sede muito grande. Né? Não sei se foi, acho que foi Billy Graham que falou isso, que o tamanho do espaço que nós temos aqui dentro é do tamanho de Deus e só Ele pode completar. Então, bebida nenhuma completa, nada. E olha que eu não precisei experimentar nada disso, né? Porque eu sabia que aquilo não me atraía, nada daquilo me atraía. E por mais que eu fosse todo certinho e tivesse até um futuro, porque assim, eu já estava num bom emprego, comecei a ganhar um bom salário, eu tinha tudo para dar certo e não ter problema algum. Mas mesmo assim havia um vazio dentro de mim. E só quando eu me conectei com Jesus foi que esse vazio foi desaparecer. Uau. Né? Então, esse é o vazio da alma humana. Então, isso aí explica também até o que a ciência descobriu, né? Que existe um ponto chamado Deus no ser humano. Então, enquanto o ser humano não encontra esse ponto, ele não consegue ser feliz. Primeiro, eu gostaria primeiro que o senhor explicasse esse ponto chamado Deus no cérebro do ser humano e como é que faz para encontrá-lo, né? Legal. Bom, isso aí é chamado em inglês de God Spot. Foram 2 cientistas que descobriram isso, né? Que chamaram isso, ratificaram esse nome. Um é um dos maiores neurocientistas americanos, o Dr. Vilinerayu Ramachandran. Ele é... Mistério isso aí já. Um nome já fala em mistério. Um cara que descobriu neurônios espelhos, assim, ele é um sujeito fantástico. E ele trabalha com pacientes epiléticos. E ele descobriu que todo paciente epilético ele é muito espiritual. E por que ele descobriu isso? Porque a frequência do nosso cérebro, ele trabalha mais ou menos... A gente está conversando aqui, entre 17 a 22. Dependendo da minha atenção ou desatenção. Ela cai ou aumenta. Agora, quando a gente atinge uma espiritualidade, ele sobe a 40 Hz e permanece em 40 Hz. Então, os 40 Hz é o ponto de inflexão, é o ponto da inteligência espiritual. E ele percebeu que quando o doente epilético, ele teve um paciente que estava dentro de uma máquina e começou a conversar com Deus. E ele estava monitorando o cérebro daquele paciente. E aí ele viu que no momento em que ele falava com Deus e tal, o cérebro estava numa frequência de 40 Hz e uma determinada área acendia.
com esses 40 Hz. E aí ele chamou essa área de ponto de Deus, porque o cara estava conversando com Deus. O outro, que não tinha nada a ver com ele, que é o doutor... eu vou lembrar o nome dele já já. Ele é do Canadá, né, administrador de uma faculdade no Canadá, neuropsicólogo canadense. Eu vou lembrar o nome dele lá no final, não estou lembrando agora. Ele, trabalhando com pacientes que tiveram traumas, ele descobre, testando esses pacientes com um capacete também para medir ali a frequência e tudo mais, ele descobre que pessoas que tiveram traumas, mas que têm aonde se apegar numa fé, essa pessoa se recupera mais rápido. E ele observou que se recuperava por causa desses picos de 40 Hz e por causa de um local que juntava essas ondas para formar o que ele chama de ressignificação. Então, ele... Tentando lembrar o nome dele. Então, quando ele descobre isso, né, ele chama esse local de ponto de Deus no cérebro. E esse local fica no lobo temporal, nessa parte aqui. Tem uma localização específica? Sim, uma localização específica. Então, no lobo temporal, né, ele fica mais ou menos nessa altura que é assim. Essa área aqui é onde ficam as áreas mais importantes para o ser humano, que é o sistema emocional e também o sistema de aprendizado. Está tudo aqui, então nessa altura aqui, mas na parte central do cérebro. Fica exatamente aqui. O que mais me chamou a atenção é quando eu fui verificar aonde exatamente ficava isso. Né? Tem alguns desenhos na internet, que você botar ponto de Deus no céu, vai aparecer na internet. E ele fica exatamente, se eu traçar uma linha aqui, vou tirar meu óculos, se eu traçar uma linha aqui, ele vai bater exatamente aqui assim. Então, nessa altura aqui, no centro do cérebro, fica o ponto de Deus. E por que isso me chamou a atenção? Porque a Bíblia diz lá em Gênesis que quando Deus foi criar os animais, fez eles nefesh hayah, ou seja, seres emocionais que vivem. Mas quando fez o ser humano, também fez nefesh hayah, seres emocionais que vivem, ou alma vivente. Mas no capítulo 2, versículo 7, a Bíblia diz que Deus soprou nas narinas do ser humano para fazer com que ele fosse imagem e semelhança. Aonde fica o ponto de Deus? Uau! Atrás das narinas. Isso é muito forte. Muito forte. Então, o que a ciência descobriu é que atrás das narinas, no ponto central do cérebro, tem um lugar onde forma a consciência. Que se você parar para pensar, como é que nós somos parecidos com Deus se Deus não tem corpo, não tem rosto, não tem... Eu sou parecido com Deus aonde? No poder dele? Eu não tenho o poder dele. Eu sou parecido aonde? Características? Na consciência. Consciência. Porque é algo que ele me deu e que ninguém no universo tem. Nenhum animal tem. Nenhum ser tem. Por isso eu não tenho motivo para acreditar em vida extraterrestre. Por quê? Porque está muito claro na Bíblia que ele quis fazer alguém... A não ser que ele tenha feito outros seres à sua imagem e semelhança em outro lugar. Mas o único que tem consciência somos nós. Os animais não têm consciência, ninguém tem... Nada, nada, nada. Só nós sabemos quem nós somos e por isso temos crise. Por que temos a crise? Porque quando a nossa identidade se afasta da identidade que Deus nos fez, isso manifesta a crise no cérebro. Então, esse ponto de Deus é isso. E aí, a gente vai mais longe com isso. Né? Por quê? Porque o ponto de Deus ele está em cima de 3 áreas importantes do cérebro. Quais? Hipocampo, hipotálamo e amígdala. O que é o hipocampo? A área da memória recente. Eu ia falar para o senhor, fala na minha linguagem agora. Vamos lá, eu vou explicar. Com certeza. Aqui no podcast é interessante que viu o pessoal conversar comigo aqui, que ele fala em mistério para mim, eu falo, agora interpreta. Traduz agora esse que eu estou sem o dom de interpretação de língua. Então, quando eu pego... Vamos lá, em cada área dessa, o que é o hipocampo? O hipocampo é uma área recheada de neurônios, onde tudo que você aprende de novo é armazenado ali. Por exemplo, nesse instante, eu estou falando um monte de coisas novas, que você e também toda a audiência do nosso podcast vai aprender. Isso aqui é uma coisa nova, eu não sabia disso. Então, aquilo fica guardado no hipocampo. Quando a gente vai dormir, tem um momento do sono chamado sono REM, de Rapid Eye Movement, quando os olhos começam a revirar, e aí você desconecta o cérebro do restante do corpo e o cérebro começa a te levar aos sonhos. Por isso a gente sonha. O sonho o que é? Uma organização das memórias
acumuladas durante o dia, que Deus agora vai tratar de colocar através do cérebro aquilo no lugar certo. Então, tudo que eu estou falando aqui, que você já tinha um entendimento, algum entendimento sobre inteligência espiritual, agora você está somando no teu cérebro. De noite, quando você for dormir, aquilo vai ser colocado junto ao que você já sabia sobre esse tema. E às vezes eu não vou guardar, mas em uma conversa eu vou lembrar e vou Aquilo trazer vai à tona, voltar, né? aquilo vai voltar. E é por isso que a Bíblia diz que Deus nos alimenta enquanto dormimos. E esse alimentar é o conhecimento. É o conhecimento. Então Deus está nos alimentando enquanto dormimos. Bom, ok. Então o hipocampo ele tem essa responsabilidade de entrar com as informações no cérebro. Por que que Deus colocou o ponto dele, ou seja, tem uma influência espiritual sobre esse ponto? Quando eu falo espiritual, não é só uma questão divina, eterna, transcendental. Eu estou falando espiritual porque as ondas espirituais do meu cérebro vão influenciar diretamente esse ponto, formando um filtro. O que Deus está fazendo? Ele está filtrando o que entra dentro de mim. Então a pessoa fala lá, você é maluco, você é doido. Eu falo, não, eu sou servo do Deus Altíssimo. Então, aquilo filtra. Só interrompendo, é por isso que Paulo fala sobre Abraão. Romanos 4:20. E não duvidou Abraão da promessa por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus. Pronto, é isso. Então a fé fortifica a gente para filtrar o que vão dizer, o que vão falar, as perseguições. Por que a pessoa é forte em Deus e não para? Porque eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que Ele é poderoso para fazer além daquilo que pedimos. Por que parava Paulo? Porque na cabeça dele estava tudo já ali. Então então Deus coloca essa consciência, e essa consciência, essa fluidez de informação vem de todo o cérebro. Nós temos uma área, inclusive hoje eu falei para os nossos empresários sobre isso, chamada córtex insular, que é a nossa identidade. Tudo que eu sei de mim mesmo fica guardado naquele local. E sabe qual é o papel daquele local? Dizer para a sua emoção como ela tem que agir. Então, o filtro espiritual para tudo que entra no meu cérebro é importante para que eu seja espiritual e não carnal. Aí o outro, que é a amígdala. Quem é a amígdala? A amígdala é a principal área do sistema emocional no que tange a nossa proteção. É ela que, eu chamo ela de alerta, né? O grande botão de alerta. Quando alguém me faz uma coisa que eu corro perigo, a amígdala grita. Né? Então, por exemplo, apareceu um cachorro ali babando, a amígdala vai gritar, porque ela entende que eu posso morrer, eu posso ser mordido. Então, tudo que é perigoso, eu estou andando, aqui não tem problema parar um motoqueiro do lado. No Rio de Janeiro eu estou dirigindo, paro no sinal, parou um motoqueiro do lado, meu coração dispara. Porque a amígdala vai dizer, isso pode ser um assalto. Então, a amígdala, não estou falando mal do meu Rio de Janeiro não, viu, pessoal? Isso é só um detalhezinho. Acontece, mas acontece. Então, ato falho de quem é carioca, né? Acontece. Então, essa proteção que Deus dá à amígdala é porque Ele sabe que se você for controlado pela amígdala, o que você vai ter? Síndrome do pânico, ansiedade generalizada, transtorno bipolar ou outros tipos de transtorno. Então você acaba tendo uma série de transtornos emocionais se a sua amígdala não estiver controlada. Ela precisa te alertar, sim, mas para os perigos reais e não os imaginários. Então o Espírito de Deus ele vem e ajuda a dominar. Quando eu digo Espírito, não é só o Espírito de Deus, aquele lá, mas também aquilo que é espiritual do meu cérebro, como a ínsula que vai influenciar nessa informação. E o último, que é o hipotálamo. O que é o hipotálamo? A ponte entre o sistema endócrino e o sistema emocional. É ele que diz, não, você tem que ficar nervoso mesmo, porque isso aqui precisa te abalar. Porém, eu vou te dar uma quantidade menor de cortisol, uma quantidade menor de adrenalina, para você não se desesperar. Porque o medo é importante, mas eu não posso ter pavor. Então, olha Deus controlando as principais atividades do meu corpo. Pela fé, Ele controla o medo. Porque o inverso do medo não é a coragem. O inverso do medo é a fé. O antídoto do medo é a fé. Porque o que é o medo? O medo é a incerteza do futuro. A má gestão na minha cabeça do problema que eu estou vendo vir por aí. E o que é a fé? Firme fundamento das coisas que se esperam. Então, a fé é o antídoto do medo. Se eu quero diminuir medo, quero curar a síndrome do pânico, não tem remédio para isso, a não ser a fé. Aumente sua fé e você vai ver
o medo ir diminuindo. Então, é exatamente o hipotálamo que faz ele regula a quantidade do hormônio que a pessoa vai receber. Então, Deus colocou o ponto dele, vamos dizer assim, né, essa influência que os cientistas descobriram, e foi a ciência que descobriu, não foi a Bíblia que disse, o que é legal isso, né? Que Deus controla e cuida da gente nos mínimos detalhes, e a Bíblia está recheada dessa informação. Sensacional, pastor. Que isso? Meu Deus do céu. O senhor falou sobre a questão do cérebro aí. Eu fui numa igreja universal. Eu fui numa reunião, numa vigília deles, a vigília dos 300, numa segunda-feira, lá no Templo de Salomão. Uhum. Pela primeira vez eu tive o desejo de conhecer e eu fui lá. Teve uma palestra muito que bonito, eu nunca mais esqueci. Nunca mais esqueci. Eu tentei procurar ela depois, de todas as formas, eu não achei. Que me marcou muito, em que o bispo que falou no dia, ele falou sobre os dois lados do cérebro. O lado direito e o lado esquerdo. Aí agora eu não lembro. Tem um lado que é preto e branco. É mais racional, o lado esquerdo... porque um trabalha mais a parte sistemática e o outro a parte mais elaborada. Ele falou assim, que um seria preto e branco, o outro era colorido, que isso identificava o quê? As memórias, ou seja, tudo que você aprendeu você guardou e nunca mais esqueceu. Andar de bicicleta você guardou e nunca mais esqueceu. E tal. O outro lado é o lado da inspiração, que para você ativar esse lado é só com muita graça, muita fé, e é você atingindo o ponto de Deus. A inspiração, Ainda bem que você não deu o nome desse bispo, porque ele não falou nada com nada. Nada com nada, né? Não. Inspiração, uma composição, um projeto, algo que do nada... A explicação dos dois lados do cérebro é o seguinte. De um lado do cérebro, a gente tem conexões associativas. São conexões terciárias. Eu vou explicar isso melhor. E do outro lado do cérebro, eu tenho aquela coisa mais ligadinha uma na outra. Então a gente diz que uma coisa é cartesiano. Tudo que é cartesiano, matemática, razão, lógica, está tudo mais focado num lado do cérebro. Não quer dizer que é só aquilo ali, mas está focado mais ali. E do outro lado é a área mais artística. Então a pessoa que usa mais o lado esquerdo, ela é mais artística, ela é mais, por exemplo, é da área da música. Provavelmente o seu pastor, o bispo aqui, né, desse local lindo aqui, com certeza é da área da música. Então essa área usa mais esse outro lado. Então é só por uma questão de aonde é que fica armazenado o quê. Quando eu sou muito lógico, eu uso mais um lado do cérebro. Quando eu sou mais artístico, mais intuitivo, eu uso o outro lado do cérebro. Mas não, por exemplo, memória antiga é massa branca. Aí tem a ver com o nível da onde está o neurônio. Então, o neurônio novo vai criando a camada mais nova, mais recente, que é a área cinzenta. Vai descendo, é massa branca. Vai descendo mais ainda, sistema límbico. Vai descendo mais ainda, hábitos. Vai descendo mais ainda, aí vem toda a parte de controle da respiração, aquela coisa toda do sistema biológico. Então, essa é... Então, por isso que eu não achei de novo a palestra. Mas não tem... Alguém apagou. Deus não te fez, não há no seu DNA um medo instalado. Mas quando você está intrauterino, tem dois medos que já nascem com você. Ou seja, o medo foi colocado na barriga, no ventre da mãe. Eu não fui gerado por Deus com medo. O medo é algo aprendido. Então, na barriga da mãe, você aprende dois medos. O medo de cair, porque a ciência diz que quando o bebê se encaixa, ele começa a sentir o peso da gravidade e aquilo dá uma sensação de queda. Então ele adquire um medo de cair. Por isso é que a gente sonha de madrugada que está caindo. Quantas pessoas já não sonhou? Um buraco sem fim, né? Um buraco sem fim. Mas como é que, né? E a gente sonha com esse negócio. De onde veio isso? Por causa desse intrauterino. E o medo de barulho, principalmente se o menino for filho da Assembleia de Deus ou coisa desse tipo, né? Medo de barulho, porque o som é alto, né? Então, a galera de uma igreja barulhenta. Então, diferente de João Batista, né? Que Jesus chegou perto, ele já começou a chacoalhar. Já chacoalhar. Então, assim, a criança, ela aprende esses dois medos dentro da barriga. Mas é depois que sai de lá que ela aprende os outros medos. E aí, o que esses medos vão fazer? Eles vão te sabotar. E existem, Harvard, através de uma pesquisa do Dr. Shizar Shamin, ele descobriu que existem 10 tipos de medos diferentes, de autossabotagens diferentes. Existem várias delas, não vou lembrar de cabeça todas elas, mas, por exemplo, vou dizer uma delas, controlador.
Você pode ver que tem pessoas que elas querem controlar tudo. Se você vai comer com elas querem escolher o sabor da pizza. Vamos no cinema, ele tem que escolher qual é o filme que vai ver. E se você fala assim, não, eu queria ver outro filme, não, então eu não vou. Tem isso. Só vou se for o filme que eu quero ver. Né? Você deve conhecer alguém assim, com certeza. Aqui a gente chama de piazinho de prédio, né? É Enzo. É o Enzo, esse é o Enzo. Então, o cara ou a menina e tal, ela passa a ser controladora por quê? Porque dentro da alma dela, em algum momento, ela foi proibida de alguma coisa. E agora que ela pegou um pouquinho mais de poder de decisão, ela quer decidir por tudo, porque qualquer coisa que faça ela perceber que ela vai perder o controle de novo, como lá na infância ela não tinha, ela então prefere sempre estar no controle. Então ela adquiriu um padrão mental de controladora. Isso é uma autossabotagem, porque isso destrói relacionamentos. Todo mundo quer dividir ideias, não ser controlado. As pessoas não querem ser controladas. E isso sabota o propósito da pessoa. Se ela não souber controlar esses sabotadores, por exemplo, vitimismo. Pessoas que, desde pequenininho, fizeram mimimi e a mamãe veio paparicar, né? Fez pirraça no chão e o pai veio acudir. Meu filhinho, tadinho, não sei o quê. Essas pessoas adquirem um padrão de mimizento. Então, o que acontece com ele? Ele cresce achando que tem que atrair a atenção das pessoas com um biquinho, não falo com você, agora eu não estou te seguindo mais, não sei, sabe? Aquela coisa de eu me vitimizo para poder atrair a atenção das pessoas. Isso é um sabotador. O sabotador também pode ser o inverso, também o contrário. Por exemplo, existe o controlador e existe aquele que se deixa controlar em tudo. Aquele que a gente chama de pacifista, né? É aquele cara que ele deixa para depois sempre. Ele não gosta de confronto, ele não gosta de briga, então ele prefere ceder. Então tem o cara, o controlador, que vai reclamar com ele não bate de frente para dizer assim, peraí, você não pode escolher tudo. Não, tá bom, o que você quer comer? Então, ele vai aceitando aquilo. E aí também vai ser uma autossabotagem, porque ele nunca vai se impor, ele nunca vai se posicionar. Deus nunca vai poder colocar ele, por exemplo, num cargo de liderança, porque ele não vai saber liderar pessoas, porque ele sempre faz a vontade dos outros e não aquilo que tem que ser feito. Então a base é o equilíbrio. A base é você saber qual é o seu propósito e neutralizar, identificando esses sabotadores. Isso é o mais importante para mim. É identificar esses sabotadores. Porque é o seguinte, Fábio, eu só mudo o que eu identifico. Se eu não identificar, eu não mudo. Se eu achar que isso é normal, eu não mudo. E o segredo está aqui. Eu não sou essa sabotagem. Por exemplo, a pessoa que tem o vitimismo como autossabotagem, ela tem que notar, caramba, como eu me vitimizo. Isso não é verdade. Ninguém me ama. Como ninguém me ama? Ninguém é muita gente. 7,2 bilhões de pessoas no mundo não te amam? É isso? Ninguém me ama? Como assim? Então a pessoa se vitimiza e ela faz isso de forma grande. E o cérebro dela absorve, porque o cérebro ele não relativiza. O cérebro é igual ao Google. Eu brinco que o cérebro é igual ao Google. Ele não relativiza. Se você perguntar para o cérebro qual é o maior pescoço, perguntar para o Google qual é o maior pescoço, ele vai dizer o da girafa. Ele não vai dizer o do gatinho se você esticar. Né? Você esticou, vai ficar o do gato. Não vai dizer. Então, se você disser, por que eu sou tão burro, hein? O cérebro faz uma lista de todas as burrices que você já fez. Porque você falou, eu sou burro. Então, ele vai te mostrar por quê. Né? Então, a gente tem que saber o que falar para o cérebro. Então, quando o cara identifica, caramba, eu vivo me vitimando, eu tenho que parar com isso. O que ele tem que fazer para neutralizar isso? Primeira coisa, é dizer o seguinte, eu não sou isso aí. Deus não me fez com vitimismo. Deus me fez uma outra pessoa muito mais forte. A partir dali começa a virada. Então, assim, qual seria a base? A base é o ser espiritual, sem vitimismo. É o consciente de que isso aqui está errado e eu preciso mudar. Talvez seja uma pergunta que o senhor recebe. E esse positivismo, ele não confronta o evangelho? Tipo, o evangelho positivista, você vai ter, você pode, você é... Não gera um confronto e um choque com o evangelho? Eu digo que o positivismo burro. Porque positivismo a gente tem que ter. Se eu acredito num Deus que pode todas as coisas, desculpa, eu tenho que ser positivo, não posso ser negativo. Mas o positivismo burro é aquele que ancora no lugar errado. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, quando eu digo, não, vai dar certo, mas não porque eu estou dizendo vai dar certo,
mas porque eu sei em quem tenho crido e também sei que ele é poderoso para fazer além daquilo que pedimos. O positivismo baseado em uma fé naquele que tem o poder, né? Exatamente. Então, positivismo não é errado. Errado é não ancorá-lo na coisa certa. Então, por exemplo, eu acredito muito nisso aqui. Deus, quando ele me fez, imagem e semelhança. E uma das coisas que Deus é criativo. Uma das coisas que Deus tem é poder de influência sobre o mundo espiritual, sobre o mundo invisível. Eu acredito que se eu orar aqui agora, pessoas podem ser curadas aqui, que estão doentes, enfermas nesse podcast. Estão assistindo a gente agora. Nós orarmos, essa pessoa pode ser curada. E por que eu acredito nisso? Porque eu sei que o Espírito de Deus que está em mim vai agir nesse ambiente espiritual. Então eu posso usar essa minha fé, com base nesses elementos, e dizer, nesse momento agora, tem pessoas sendo curadas aqui nesse podcast. Porque eu sei quem é que vai fazer isso. Então, o cuidado é só esse. É não achar que é por causa de mim, que sou bonito, que sou inteligente, que a coisa está acontecendo. Não. Então, o positivismo tem que ser esse. E, obviamente, que tem muita coisa errada. Né? Sim. Então, você vai às vezes em curso, o pessoal... Yes, 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 yes. Não é esse yes que vai mudar nada na tua vida. Aí tem que tomar o cuidado também, porque o senhor entra... Eu posso. Para com isso, tu tá gastando energia aí, isso não muda nada na tua vida. É um cuidado que o senhor, como neurocientista, também desenvolve a área de coach, né? É um cuidado que tem que ter também para não coachianizar o evangelho, não é? É porque, assim, isso é outra coisa que é legal até a gente falar isso, e isso tem que viralizar. Não existe evangelho coach. Isso não existe. É a mesma coisa naquela coisa de você querer rotular um segmento, ou rotular uma pessoa, sabe, do que ela pensa e tal. Não existe evangelho coach. Por que eu digo que não existe evangelho coach? Porque coach não é uma filosofia, não é um pensamento, não é uma ideia. Coach são ferramentas. E são ferramentas científicas. Eu sou um dos 5 brasileiros, membro do Instituto de Coaching da Harvard Medical School. Eu estou falando da maior universidade do mundo, da mais influente do mundo. Como é que uma universidade monta um instituto de coaching, e eu vou dizer que coaching é uma coisa ruim? Tem alguém brincando aqui com esse negócio. Então, quando o cara fala assim, o evangelho coach, isso não existe. O que existe é se o pastor pegar as ferramentas do coach, que são ferramentas científicas e técnicas, e quiser usar isso na igreja como sendo, vamos dizer assim, um movimento de fé. Aí existiria evangelho coach. Mas eu, sinceramente, eu nunca vi ninguém fazer isso. Eu nunca vi. É que eu vejo gente batendo realmente nessa coaching. Sim, não, eu estou dizendo exatamente por isso. E não é só porque eu sou coach, ou que eu estou no instituto de coach, não é isso. É que, infelizmente, o pessoal pegou esse negócio de evangelho coach, evangelho... Para quê? Porque se o cara falar de uma coisa tipo assim, vamos lá, irmão, nós somos mais que vencedores. Isso é evangelho coach. Mas está na Bíblia. Se o cara, pois é. Se o cara não pregar só cruz, ele vira evangelho coach. Então é melhor a gente cortar esse negócio aqui agora. Se não pregar o confronto, vira evangelho coach. Né? Se não pregar confronto, se não pregar pecado, é evangelho coach. Peraí. Quer dizer que eu só tenho que pregar desgraça para o crente porque você acha que existe um evangelho coach? Para com isso. Isso não existe. A mesma coisa é o seguinte. Os padres, para eles pregarem, para eles desenvolverem a homilia, foi dado na faculdade dos padres, para a formação de padres, filosofia. Eles têm que fazer uma faculdade de filosofia. A maioria dos pastores que querem cuidar bem das ovelhas, o que eles fizeram? Estudaram psicologia. Aí o cara vai pregar, ele bota um pouco do conceito que ele aprendeu de psicologia. Aí, quer dizer que então virou... psicólogo? A igreja de psicólogo. Não, como é que é? Virou... Evangelho psicólogo? Como assim? Não, entendeu? Não, Evangelho psicólogo. Vamos parar, né? Evangelho psicólogo, sabe? Então, assim, a gente saber colocar as coisas no lugar. É errado o cara pegar as ferramentas do coach para o púlpito e colocar isso lá. Né? É errado. Se alguém fizer isso, aí você pode reclamar com o cara, mas isso não é evangelho coach. Então, vamos lá. Isso é um erro do pregador de estar inserindo uma coisa que de repente está fora do contexto. Bom o senhor falar isso, mas o senhor pode falar com mais propriedade ainda. Sim. Até onde é benéfico o coach dentro do evangelho e até onde é prejudicial? Irmão, as ferramentas do coach,
para mim, todo pastor devia conhecer. Eu já salvei muitos casamentos por causa do coach. Por causa dos estudos que eu fiz sobre personalidade, que é um estudo que está dentro do coach. Por causa dos estudos que eu fiz da neurociência, que é um estudo que está dentro do coach. Por causa do estudo que eu fiz sobre temperamento, sobre comportamento humano. Salvei muitas vidas, transformei muitas pessoas. Porque eu pude ensinar como funcionava a cabeça deles, para eles entenderem, isso aqui não é o diabo, não. Isso aqui são vocês que estão se avaliando errado. Você está cobrando do seu marido uma coisa que ele nunca vai ser, e você está cobrando da sua esposa uma coisa que ela nunca vai ser. Então, pare de cobrar isso aqui e confie em Deus de que vocês são um só. Os defeitos do seu marido são seus defeitos, porque você casou com ele. E os defeitos da sua esposa são seus defeitos. Vão cuidar disso junto. E a saída ali para a lua de mel. Sabe? O cara que chegou no meu gabinete e falou, eu vou me separar. Não, saiu dali para a lua de mel. Eram membros da minha igreja, líderes da minha igreja. Iam se separar. Ela entrou dizendo, vou matar meu marido. E ele olhou para mim e falou assim, vai mesmo. Vai mesmo. Então, depois de 20 minutos de conversa, eu usei só um conceito de como é que os temperamentos se manifestam. Eu aprendi isso no coach, não aprendi economia que eu estudei, eu não aprendi lá na neurociência que eu estudei, eu não aprendi na faculdade teológica que eu não estudei, isso aí lá. Então, assim, o coach, ele é uma ferramenta poderosíssima. Como também eu incentivo as pessoas a estudarem psicologia, pastores estudarem psicologia. Como também, se o cara quer ser um bom pregador de profundidade, estuda filosofia, que você vai mergulhar fundo nas ideias, você vai saber elaborar ideias. Agora, você não pode mudar o evangelho, alterar o evangelho por causa de conceitos ou ferramentas da psicologia, da filosofia ou do coaching. É que corre o risco e há perigo, né? Há risco em tudo praticamente, em qualquer outra vertente que tu for. Sim. Até dentro da vertente da teologia profunda, você corre riscos do esfriamento, você corre o risco do distanciamento da sua essência conforme você aprendeu. Sim. E eu penso que a humanização da teologia e tal corre o risco das pessoas esquecerem um pouco da eternidade, não? Sim, mas eu não sei se eu posso chamar isso de humanização, sabe? Eu entendo isso como um cuidado. Jesus mandou a gente cuidar das pessoas e não a gente pregar só para elas. Jesus mandou a gente tomar conta dos órfãos e da viúva. Ou era só pregar para os órfãos e viúvas? Né? Então ele mandou a gente cuidar dos feridos. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. A gente tem que ter um ensino que alivia a alma, que alivia a mente. E esse ensino é o bíblico, mas com uma tradução para que a pessoa possa entender. Então, quando eu trago um conceito que eu aprendi dentro do coach, mas para explicar aquilo que a Bíblia está dizendo, puxa, isso é fenomenal. Como também eu uso a psicologia para fazer isso. O coach seria só uma contextualização daquilo que você lê na Bíblia, né? Eu chamo de ferramenta, não é nem, sabe? Porque o coach não se propõe não tem nada a ver com religião. Ele não se propõe a explicar nada, a falar nada de religião, nem de fé. O coach só se propõe a ajudar você a trabalhar com o seu cérebro da forma correta. Porque a neurociência descobriu como ele funciona, a psicologia positiva descobriu como é que a felicidade funciona, e aí o coach vem com as ferramentas para te ajudar a entender. Por exemplo, quantas pessoas não sabem que nós temos na vida da gente pelo menos umas 10 facetas diferentes? Eu sou o Djalma na família, eu sou o Djalma no trabalho, eu sou o Djalma na profissão, eu sou o Djalma na religião, eu sou o Djalma nos negócios, eu sou o Djalma nas finanças, eu sou o Djalma... Se eu não entender a minha vida como compartimentalizada, e isso é um ensino do coach, eu vou achar que eu sou uma coisa só e não sou. Então eu preciso entender como eu estou em cada área dessa, porque eu posso ser um baita cara na igreja e ser um péssimo pai dentro de casa, e ser um péssimo marido dentro de casa. Aí o coach vem e diz assim, não, peraí, você não pode ser bom só num lado, você tem que ter bom em tudo. Mas o coach mostra isso numa ferramenta. Aí o cara olha e fala assim, caraca, eu estou muito bem na igreja, mas olha a minha nota, a nota que eu dei aqui para o cuidado que eu tenho com a minha casa. Eu dei quase 0 para mim aqui. Aí o cara vai parar e fala assim, eu tenho que cuidar mais da família do que cuidar. Então é uma ferramenta para o cara acordar, se despertar. Crescer, né? Crescer. É ferramenta de autodesenvolvimento. É ferramenta de autodesenvolvimento. O que acontece é que, infelizmente, hoje a gente está vivendo um período em que as pessoas acham que ela tem que defender o evangelho.
Tem até uns que usam como até lema, o nome da igreja, defesa né? do evangelho. Defesa do evangelho. Tem gente que acha que tem que reformar a reforma de Lutero. Reformar a reforma. Reformar a igreja. Não, nós estamos. Eu sou da igreja da reforma. Você está reformando o quê? E eu tenho muito medo, aqui é temor, tá? Eu tenho muito temor em falar da noiva de Cristo. E o que tem de gente na internet metendo pau em pastor, metendo pau em igreja, falando mal de tudo e de todo mundo, essas pessoas vão dar conta a Deus, Fábio. Sim. Porque elas não estão falando de mim. Eu sou noiva de Cristo. Quem fala de mim, se eu não estiver errado, está falando da noiva do Cordeiro. E você acha que Jesus está satisfeito com isso? Ah, não, mas eu estou defendendo o evangelho. Não está, não. Você está defendendo o pau. Posso criar polêmica Poxa, aqui? fica à vontade. Só tem Posso criar polêmica? Aqui 3 coisas dão certo. Polêmica, briga e choro. Então tá. É uma polêmica que, assim, eu vou voltar com uma polêmica que já saiu aí. Quando veio o negócio da música lá do Evangelho de Marajó. Fariseus. Eu não vi aquilo estava viralizado. Eu não sabia que estava viralizado. De vez em quando eu gosto de fazer uns reacts. Quando eu vejo uma coisa muito agressiva, eu faço um react. Faço react político, faço react evangélico, faço react de tudo que eu achar que o povo de Deus precisa saber. E aí eu fiz um react disso. Eu vi aquilo, a garota cantando, e o cara se debulhando em chorar, com a garota dizendo, o evangelho é tudo fariseu. Como é que é? Eu já nem lembro mais direito. O reino... Como é que é? O reino fazemos reuniões para nós mesmos. Reuniões o reino para nós virou mesmos. negócio. O reino virou negócio. Reuniões para nós mesmos. O evangelho de fariseu. E aí, quando eu ouvi isso, eu falei, peraí, eu sou fariseu? Não. Se ela cantasse como é que é? O evangelho virou negócio, né? Sim, o reino virou negócio. O reino virou negócio. Se ela cantasse, para alguns, o reino virou negócio. Né? O evangelho, para alguns, é de fariseu. Né? É de fariseu. Aí eu entendo, não ia falar nada. Mas a garota me canta um negócio desse. E aí eu penso, caraca, é a noiva. O reino, quem implantou foi Cristo. Então Cristo implantou um reino de fariseus? Um reino de negócio? Então ela está dizendo que todo missionário que eu tenho no campo é fariseu e está fazendo negócio. Eu tenho gente lá no próprio Marajó, sofrendo, sabe, largou família, largou emprego, largou tudo para servir a Jesus. Esse pessoal está sendo chamado de evangelho de fariseu. Aí vem alguns amigos, e eu amo vocês de paixão. Ah, não, porque é licença poética. Licença poética? Licença poética para malhar a igreja de Cristo? Você sabe quem está ganhando com isso? Ou você acha que está todo mundo chorando? Ai, meu Deus, eu vou lá fazer a obra no Marajó, porque a garota cantou essa música. Não tem ninguém fazendo isso. Quem está falando isso é hipócrita. O cara que falou assim, a partir de agora eu vou para Marajó, você é hipócrita, porque quando a ministra falou sobre isso, você não fez nada. E agora, porque uma música virou modinha, você agora quer fazer. Isso é hipocrisia. Então, na verdade, assim, mas será que o Espírito de Deus não está querendo usar essa garota para tocar? Quem é que está ganhando com isso? Eu fiquei lendo embaixo um monte de ateu, um monte de gente de outras religiões. É por isso que eu não vou à igreja, é por isso que a igreja não presta, é por isso que eu não entro. Tem muito mais pessoas se afastando do evangelho, piorando a situação de ganhar almas, do que você querendo salvar. Talvez, não sei quantas pessoas tem no Marajó, mas quantas pessoas vão se afastar de Jesus por causa de uma música dessa que atingiu milhões de pessoas. Milhões de pessoas. Eu não tenho milhões no Marajó, mas eu tenho milhões de pessoas ouvindo essa música. Eu vejo um trabalho espiritual porque chamou a atenção até dos repórteres para ir lá fazer uma reportagem sobre a situação mesmo do abuso infantil que ocorre lá. Né? Mas por que não foi antes? Isso aí que entra. Né? Aqui porque mexeu com a igreja e fez barulho, houve toda essa polêmica, todo mundo começou a falar sobre o assunto. Pois é, mas então assim, se para eu aparecer, se para um assunto reverberar, eu preciso meter pau na igreja? Tem alguma coisa errada. Mas o senhor há de concordar, como o senhor falou nas entrelinhas aí, que alguns
Sim. Para alguns virou negócio. Sim. Que para alguns o evangelho Sim. de fato Aí farisaísmo. esse tom eu gosto. Entendeu? O senhor há de concordar que Esse tom eu gosto. Infelizmente há uma banalização de uma minoria. Sim, que não é a maioria, né? Mas aí a gente tem que cair dentro. Aí a gente tem que ir para cima, dando nome, expondo. E eu gosto desses memes, quando o pessoal bota lá o cara falando besteira, pedindo pix, não sei o quê. Bota a cara dele mesmo pedindo. Porque isso mostra que a gente é contra. Mostra que a igreja não é isso aí do cara pedindo pix lá e falando um monte de besteira. Isso mostra quem é a igreja. Agora eu chegar e falar assim, a igreja de Jesus está perdida. Não, aí é... Foi mais ou menos o que foi dito com outra palavra. É contra o próprio Jesus, né? Exatamente. E aí eu vou em Apocalipse e eu leio lá, não sei se é... Agora vocês não querem errar, mas Apocalipse 19, 7, ou... Não lembro disso, mas o texto diz o seguinte. É chegada as bodas do Cordeiro. E a noiva já se ataviou. Ou seja, ela está pronta. Eu posso malhar o que eu quiser, eu posso falar mal dela o que quiser. Mas quando chegar a hora de Jesus arrebatar a igreja, a noiva estará pronta. Então existe uma noiva que está pronta. Hoje, tem uma noiva pura. Tem uma igreja pura. A gente está dentro de uma. Tem uma igreja pura. Que está santificando, que tem um povo se entregando, voluntários se entregando para a pregação do evangelho. Eu não posso chamar essa gente de hipócrita e nem de fariseu. Porque, de fato, existem líderes aí, existem os pilantras. Não, vários amigos meus defenderam isso. Existem os errados, mas existe a maioria que são de Deus, são piedosos, são cheios do Espírito Santo, que lutam para levar o evangelho. É isso que eu quero ouvir. E existem líderes, na verdade, que estão trabalhando em todas as áreas da sociedade. É isso que eu quero Existem ouvir. líderes que trabalham na espiritualidade, existem líderes que trabalham na caridade, existem líderes que estão militando, entre aspas, né, mas estão na linha de frente, lutando contra essas ideologias políticas perversas, não é? Existem líderes que estão lutando de todas as formas. Nós conhecemos o trabalho que você faz. Você trabalha para o reino. E isso aqui não é um negócio. Isso aqui, o reino se espalhando. Sim. O evangelho sendo anunciado. Ah, mas ele está ganhando dinheiro. Mas se você não ganhar dinheiro, como é que você come, como é que você vive? Como é que Como é que você mantém? Como é que você prospera? Porque a Bíblia diz que Deus nos chamou à prosperidade. Jeremias 29:11. É plano de Deus a prosperidade do seu povo. Mas não pode ser roubando, não pode ser enganando, tem que ser trabalhando. E o trabalho é dentro da igreja, digno é o obreiro do seu salário. Então eu não posso generalizar nunca, sabe? E eu tenho que ter um cuidado muito grande, porque é difícil ganhar uma alma. Eu tô desde convertido que eu sou um evangelista. Desde convertido que eu saio em campo, eu vou pra rua, é madrugada, é de dia, de noite, é viagem. Eu prego o evangelho ganhando almas para Jesus. É muito difícil ganhar uma alma. Às vezes, agora, perder é muito fácil. Concordo. Uma palavrinha errada, aquela pessoa some da igreja, toma um trauma, não volta nunca mais. Através de uma pregação você pode ganhar, né? Mas cuidar ali que é o desafio, né? Você prega e às vezes vem duas pessoas à frente. E às vezes um obreiro que fala uma besteira no corredor da igreja desvia uma família inteira. Entende? Então assim, é muito difícil ganhar alma. Desviar é muito fácil. Então quando eu vejo um negócio desse eu me assusto. E assim, eu tenho um monte de amigos meus que protegeram a música, que falaram bem da menina. Assim, eu não tenho nada contra a menina, não tenho nada contra ninguém. A grande questão é que me preocupa muito quando a gente mete o pau no evangelho. Isso me preocupa. É que o povo sai em defesa do evangelho, né? E acha que é defesa. Quer dizer, você malha a igreja e diz que está defendendo ela. Dá para entender? Não faz sentido. Dá para entender. Eu concordo com o senhor. Talvez eu não seja tão inteligente para compreender isso. Eu concordo com o senhor que a expressão o reino virou negócio, ele é generalizado, né? Tudo o evangelho de fariseu é até antagônico. O evangelho é boas novas. Fariseus viviam uma vida religiosa apenas para mostrar para os outros. Não tem como ser o evangelho de fariseus. É meio... É antagônico. Mas isso não é pode ser, não posso encarar isso como uma licença poética. Eu encaro uma licença poética, tipo, e ele vem saltando pelos montes. Jesus não é cabrito, sabe? Mas eu entendo, né, esse movimento espiritual de Jesus vir, né, chegando e tal. Os seus cabelos brancos como a neve, a Bíblia fala disso. Então, existem mais licenças poéticas, um negócio, né? Agora, eu entendo isso. Agora, The Chosen, licença poética. O próprio The Chosen, ele tem que inserir algumas coisas ali para criar um contexto, um ambiente, para aquilo que vai ser ensinado.
E tem um monte de gente metendo pau no The Chosen. Tem. Não, é errado que a Bíblia não diz isso. Não assista, é heresia. Não assista, é heresia. Então, assim, eu acho que esse cuidado a gente precisa ter, né? Quem está falando aqui não é o neurocientista, né? Quem está falando aqui é um pastor que ama almas, é muito preocupado com vidas. E eu acho muito perigoso a gente, sabe, descer o pau na igreja. É a noiva de Jesus, né? É a noiva. A gente conhece a história que é aquele que meteu o pau lá na rocha de Meribaal, que apontava para a noiva de Cristo, para a igreja, foi Moisés e perdeu a terra prometida, né? Só para pensar, você como ser humano. Você tem uma namorada, você tem uma noiva, você sai na rua, você vai casar com aquela menina, você sai na rua e alguém debocha dela, faz alguma coisa contra ela, você enlouquece, tu enfrenta até, sabe, um Brutamonte, um Mike Tyson, você encara qualquer um para proteger tua noiva. Imagina, Jesus. O que vai fazer para defender a sua igreja? Ai, não, eu tenho muito temor disso. Maravilha. Pastor, o senhor falou algo interessante aqui nas entrelinhas. O podcast aqui, eu vou pegando o que o senhor vai falar. Tem que ser assim, né? Porque a gente vai construindo aqui. Porque a gente não fez pauta, né? Não tem pauta, vai construindo e já soltou A tantas gente não pérolas aqui, né? Esse que é o diferencial do Eu Acredito podcast. O senhor falou aí agora que Deus deseja que nós vivamos em prosperidade. Possamos prosperar. E possamos prosperar, claro. E há uma polêmica até hoje, e eu vejo gente batendo contra a teologia da prosperidade. Nessa linha de raciocínio, de pensamento seu, a teologia da prosperidade, há nela algum pecado? E também não existe para mim. Não existe. É igualzinho a teologia coach. Não existe isso. Existe o cara que foca muito no evangelho. Mas eu te pergunto, quem desenvolveu essa teologia da prosperidade? Quem é um teólogo que desenvolveu isso? Santo Agostinho, Inácio de Hipona? Não tem nenhum teólogo, nem moderno, nem antigo, que ensinou uma tal teologia da prosperidade. Mas não, o que o cara faz? Porque aquele cara ensina que você pode prosperar através da Bíblia, convencionou-se chamar isso de teologia da prosperidade. Para mim, ela não existe isso. Agora, existe aquele que só pensa em falar isso, e aí a igreja parece que só pensa no dinheiro. Por exemplo, vamos falar da Universal. A Universal é uma baita de uma igreja, ela faz um trabalho social excelente, ele faz um trabalho... E por que eles fazem isso tudo? Por que entra? Recursos, porque eles pegam pesado com o lance do dinheiro. Aí diz assim, você faria isso? Não, eu não tenho nem cara para fazer isso. Eu não tenho coragem de fazer isso. É errado fazer? Não sei. Não sei. Se é a maneira agressiva dele de fazer, o fundo do negócio é ele ganhar almas e transformar pessoas e tal, e ele faz desafios com as pessoas, sabe? Eu não posso, sabe, julgar isso. Eu sei que Jesus vai julgar, mas eu não consigo julgar, porque eu vejo aonde vai parar essa questão do dinheiro. Me diga aí uma grande, vamos dizer assim, um grande rombo, não, como é que fala? Um escândalo. Me diz um grande escândalo da Igreja Universal com dinheiro. Corrupção. O pastor que corrompeu, que levou não sei quantos milhões embora, não sei o que. Você não vê. O dinheiro entra num caixa, aquele caixa vai para as obras que eles fazem, vai para as coisas que eles fazem. E são muitas obras, né? E são muitas obras, são muitas coisas, eles prestam conta, pagam os impostos, o que tem que pagar, tem as empresas deles. É um método. Eu não concordo, eu não vou para lá. Por isso, a graça é multiforme. E outra coisa, pastor, é bom tem perguntar... igreja de todo tipo. E outra coisa, é bom perguntar também os membros, né, que entram nos votos e acaba doando, né? Ninguém é obrigado. O cara entra no voto, doa, mas você escolheu a igreja, você achou que aquela igreja ali é boa, você acredita naquilo que aquele pastor está falando, e você vai lá e faz o voto. E Deus abençoa, porque senão o pessoal não faria. Se você começa a doar e nada acontece, duvido se a pessoa continuaria. E a pessoa gosta dali e fica. Você não vê essa migração que o pessoal fala, não, eles se convertem lá, depois eles vêm para cá. Cadê essa migração que eu não vejo? Eu só vejo a igreja deles crescendo cada vez mais. Eu não vejo essa migração. Antigamente você dizia isso. Não, se converte lá, depois vem para uma igreja séria. Cadê a migração? Não tem gente. Eu não sei dessa migração. Entendeu? Assim também, como o cara entra na Assembleia, ele não quer sair da Assembleia. Eu gosto do coque, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Ele não sai da Assembleia. Ele entra para um estilo diferente de igreja, mais moderno, não sei o quê, ele não se encaixa numa outra. Então, eu acredito muito nessa multiforme graça. Agora, os erros, as coisas que estão erradas e tal, a própria igreja expurga. Isso que eu acredito.
A própria igreja expurga. Porque quando o cara começa a fazer um monte de besteira, o grupo que está ali fala assim, não, o pastor está roubando a igreja, ele está fazendo alguma coisa de errada. O dinheiro entra aqui, não vai para a obra, foi para o carro dele. A igreja expurga. O que não pode fazer, você que nem conhece o pastor, dizer, aquele cara lá é ladrão. Aquele cara lá é bandido. Então o cara olha para o meu pastor, que tem um bom carro, e diz, ele é bandido. Só que ele não sabe que o meu pastor é um dos maiores vendedores de livro do país. E aquele dinheiro do carro, do negócio, não sei o quê, vem das vendas que ele faz de livro, disso. A empresa, né? Ele tinha empresa, negócio. Então, o pastor pode ter outros negócios. Ele pode ter, né, se ele não for um pastor só, dali do ministério e tudo mais. Então, assim, a gente não pode julgar pessoas. Eu não gosto desse negócio de julgar pessoas. Mas é lógico que, assim, achou o erro, tem que botar o dedo na ferida. Então, para o senhor não existe teologia da prosperidade? Não existe. Mas existem as pessoas que focam demais no dinheiro. Né? O cara faz... todo culto é só para pedir dinheiro e não sei o quê, e dinheiro para isso, dinheiro para aquilo, não sei para... Eu não acho certo isso. Sim. Mas acho que quem tem que escolher é a ovelha. Ele está pregando para você? Ele tá te ensinando a Bíblia? Você está crescendo? Tô. Mas você acha certo ele pedir essas coisas? Não, pastor, ele pede, mas ele faz. Ok, está me ensinando, está fazendo, então eu vou dar porque a obra está crescendo. Ok. Quem sou eu para dizer, não, teu pastor, sai daí, porque isso aí é um bandido. Eu já vi gente gravando isso na internet. A pessoa manda Isso aqui é muito... A pessoa faz uma perguntinha lá no Stories, mande uma pergunta para mim, pastor. Aí, um cara que ele nem sabe quem é, manda assim, meu pastor comprou um carro zero, o que tu acha? Aí o cara fala, sai daí, irmão, isso aí é bandido, não sei o quê. Nem sabe quem é o pastor, nem sabe como é que aquilo aconteceu, nem sabe qual é a outra verdade, porque verdade tem um lado, tem o outro, e tem ela mesma. E tem a própria verdade. A própria verdade. Então a gente nunca sabe. Então, esses julgamentos é muito complicado. Tem até agora perfis nas redes sociais que fica pegando as roupas que os pastores estão vestindo, relógio e tal, e fica mostrando o preço e detonando, né? E às vezes o cara comprou usado, ele ganhou bota o de preço presente de um empresário. E às vezes o cara tem condição de comprar. Ele ganha bem. Por exemplo, tem pessoas que, são cantores. Eu vi isso aí do André Valadão. Sim. Esse menino tem um salário bom, que ele é um bom pastor de uma grande igreja. Esse menino, quando canta, ele recebe dinheiro, né, de direitos autorais e tal. Até hoje, o Diante do Trono... E lá onde ele mora é mais barato. Então ele tem condição de comprar um relógio desse. Quem não tem, se morde, querido. Se morde. Porque a igreja tem gente passando fome. O que eu tenho culpa se tem gente passando fome? A culpa não é minha, a culpa é do governo. Agora, quando eu prego a Jesus e essa pessoa acredita, Deus abre oportunidades para que ela saia dessa condição. Nós não podemos deixar de levar cesta básica, nós não podemos deixar de atender os pobres, nós não podemos deixar de ter assistência na igreja, principalmente para os da fé. Agora, se eu não ensino um caminho para essa pessoa sair disso, eu estou ajudando a pobreza. E Deus não criou pobreza. Para pensar, Fábio. Todo esse mundo que Deus criou, nós temos riqueza em tudo que é lugar. Riqueza no solo, riqueza no ar, no vento, riqueza em tudo que é canto. Então você tem governantes que pegam essas riquezas e acumulam com o governo e com os ricos, os tubarões e tudo mais, e aí o povo fica pobre. E a igreja é que leva a culpa, quer dizer, o empresário cristão ou o pastor que prospera leva a culpa dessa pobreza e ele não pode ter um carro, ele não pode ter nada, porque... O Elon Musk mesmo perguntou à ONU quanto precisava para acabar com a fome do mundo. Ele falou... Eu dou o dinheiro. Eu dou o dinheiro, cadê? Até não agora... vai aparecer, porque a pobreza enriquece muita gente. Você é forte, a pobreza enriquece os ricos. A né? riqueza enriquece muita gente. Pessoas que se aproveitam da pobreza. Neurocientista... E até voto. Né? Até voto. Para ganhar voto dos pobres. Neurocientista, escritor desse best-seller, né? Este best-seller, Desvende o Poder da Inteligência Espiritual. Esse é o pastor Djalma Pinho, que eu tenho a alegria de receber ele aqui no Eu Acredito Podcast hoje. Tendo tantas informações e formações, é também economista,
como a gente explica o poder do Evangelho, porque o Evangelho de Jesus Cristo é o único de tantas religiões que eu vejo que tem essa capacidade de ressocializar pessoas. Ou seja, pega alguém que estava com um morador em condição de rua, entregue aos vícios, sem dignidade, um Zé Ninguém. Sim. Jesus vai lá, alcança, ele vem para Cristo e de repente se torna um empresário. Como explicar isso? E a transformação, ela não é só tirar o cara da rua. Porque se ele sai da rua, ele toma um banho, ele volta no dia seguinte para a rua. Porque a mentalidade dele é de escassez. É como se ele entendesse que merecesse aquele sofrimento. Quando, na verdade, o que você faz é uma transformação de mentalidade. Jesus, como diz o próprio apóstolo ali em Romanos 12, 1, 2, né, ele amplia a mente da pessoa e tira o padrão errado para colocar o padrão de Cristo, o padrão bíblico. E aí, quando você se vê como um filho de Deus, você se acha merecedor de tudo. Porque o meu Deus é o dono do ouro e da prata, o meu Deus é o Senhor dos céus e da terra. Então, ele não me fez para ter escassez de nada. Ele me fez para ter uma família linda, ele fez para ter um bom casamento, ele me fez para ter, sabe, uma estrutura, uma boa empresa, eu possa me manter, pagar minhas contas, sabe, pagar os meus impostos. Deus me fez para, sabe, prosperar. E quando o cara põe isso na cabeça, as oportunidades aparecem, porque a grande questão é se eu me julgo uma pessoa, né, que merece aquilo ali. E geralmente eu jogo fora porque acho que não mereço. Aparece uma oportunidade para eu fazer uma prova. Eu falo, fulano é mais preparado que eu. Deus às vezes tinha tudo para você entrar. Ele preparou as perguntas que você saberia responder. Mas você não foi fazer a prova porque acha que fulano é mais capacitado que você. Então você tem que tentar tudo para saber o que Deus quer da sua vida. Né? A gente acha o propósito. Como é que eu acho o propósito? Agindo, fazendo. Porque propósito ele não é mostrado, ele se revela. Ele chamou Abraão e falou, sai da tua terra, para uma terra que eu te mostrarei. Procura aí na Bíblia. O dia que Deus mostrou alguma coisa a ele. Deus não mostrou nada, não falou direção nenhuma, não deu mapa, não deu nada. O que Deus deu a Abraão? Deus deu a Abraão o seu reino interno. Por isso ele diz, ler lerá. Ler lerá significa cai para dentro de si mesmo. Mergulha na tua essência, porque eu tenho algo que vai se mover dentro de você. Jesus ensinou isso quando ele falou assim, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Tudo que você precisar vai vir na tua mão quando você estiver buscando o reino. Senhor, onde está o reino? Bom, uns vão dizer que está ali ou está aqui. O reino está dentro de vocês. Está aqui. Foi o que ele disse a Abraão. O reino está dentro de você. Foi o que ele disse a Gideão, quando ele disse, vai nessa tua força. Essa tua. A palavra ali é ler-lerá, a mesma que foi dita a Abraão. Forte. Existe uma força dentro de você, existe uma força dentro de mim para cumprir o meu propósito no reino. Quando eu me alinho a isso e eu começo a me mexer, acreditar que sou filho de Deus, Deus está bom, agora ele está pronto para sair. Lembra de Jonas? Deus falou para ele, vai em Nínive pregar. Ele falou, ele não queria aquilo, ele queria que aquele povo morresse. Ele já tinha profetizado a queda de Nínive. Então ele queria que aquele povo morresse. Então ele foge. Por que ele foge? Porque ele não queria ser aquele pregador de Nínive. Ele vai para dentro do barco, entra para o porão. O que é isso? Depressão. Ele foi dormir, pau quebrando e o cara dormindo. Aí foram lá, acordaram ele. Quem é você? A pergunta que você me fez aqui. O que você fez comigo aqui? Você me fez repensar o início da minha história. O que essa pergunta fez para Jonas? Fez ele repensar quem ele era. Aí ele diz, eu sou adorador do Deus vivo, o Deus que criou os céus, a terra e o mar. O que ele lembrou? Que ele não era um coitado, que ele era um profeta. Aí perguntaram, e o que a gente faz então agora aqui? Bom, esse pau está quebrando aqui dentro do barco, porque Deus não me quer nesse barco. Me joga para fora desse barco. Mas você vai morrer, porque esse mar é gelado. Eu já viajei naquelas águas. Quem cai ali morre. Muitas pessoas fugindo da Europa, para ir para, né, fugindo da guerra para ir para a Europa, morreram ali quando os barcos viraram. Me joga. É melhor eu morrer do que eu afundar os outros. É isso que ele está dizendo. É melhor eu morrer do que vocês afundarem junto comigo. O errado aqui sou eu. Porque eu sou um profeta e estou fugindo de Deus. Quando ele pulou na água, o peixe já estava esperando. Deus já está esperando a cada um de nós
para cumprir o propósito dele. Uau. É só a gente não esquecer quem a gente é. Perfeito, pastor. Que alegria poder recebê-lo no Eu Acredito Podcast. Nós estamos caminhando para o final, mas antes de chegarmos até o final, eu tenho algumas perguntas que costumeiramente eu faço. A primeira, neste podcast aqui, nessa mesa, qual pergunta o senhor gostaria de responder, mas eu não te fiz? Sobre talvez o maior perigo que a gente vai enfrentar daqui para frente. Considera a pergunta feita. Qual o maior perigo que nós iremos enfrentar daqui para frente? O metaverso. Metaverso. Esse é um assunto legal de se falar. Só que ele tem muitas horas para falar. Mas assim, em resumo rápido, só para o seu público entender o que é isso. O que está vindo por aí? Estão dando às pessoas uma experiência de algo irreal. Mas não estão dando isso de forma qualquer. Eles estão inserindo isso dentro de circuitarias que vão influenciar direto o cérebro de uma pessoa. E aí uma pessoa, por exemplo, como é que nós mudamos? Mudamos pela dor. Quando eu me alimento mal, o meu corpo começa a gritar. Quando eu me comporto mal, a minha alma começa a gritar. Só que por que começa a gritar? Porque eu vejo o mundo real e eu vejo que eu estou errado. Eu vejo aqui que Deus não quer isso para mim, eu vejo que eu estou errado. Mas quando eu tiver um mundo paralelo, onde eu vou desenhar esse mundo, eu vou entrar nesse mundo e não vou ter acusação. Então, se o diabo botou na minha cabeça que eu sou uma mulher quando eu sou homem, lá nesse mundo virtual, eu vou ser mulher. E aí o meu cérebro, e isso aqui é o mais perigoso, ele não distingue o que é fantasia de realidade. Para o meu cérebro, a história que eu contar, ele vai sentir. Por exemplo, quando você está sonhando, dormindo, que um leão está te perseguindo, você tem sudorese, você se cansa, você corre, você faz tudo que um corpo faria aqui na mente. Você perde peso correndo do leão. Isso é incrível. O que vai acontecer com o ser humano? Ele vai ter duas realidades. E ele vai optar pela realidade de menos dor, que é o metaverso. Então você vai ter pessoas doentes dentro de casa, na alma, no corpo, e não vai se curar. Por quê? Porque para ela a melhor vida está do outro lado. Lá ela é rica, lá ela pode tudo, lá ninguém chama a atenção dela, então ela não vai querer viver nesse mundo. Você vai ver aumentar bruscamente o número de suicídio, você vai ver aumentar bruscamente o número de perda de realidade e de doenças de enfermidade, como, por exemplo, transtorno bipolar e uma série de outras coisas vão acontecer. A gente está próximo de uma era em que tudo que a gente vê e acha que é ruim em termos emocionais vai piorar numa exponencial muito grande. E isso é um perigo, porque até igrejas estão tentando acelerar esse processo, trazendo o metaverso para dentro dela. O cenário está sendo preparado. Quanto mais a gente puder afastar o metaverso, para mim, melhor. Então, esse é um tema muito grave para ser explorado. Que maravilha. O senhor fala geralmente sobre esse tema nas suas redes sociais? Também falo bastante. Fala bastante, né? Eu fiz essa pergunta aqui. Agora, na vida, qual pergunta o senhor gostaria de responder, mas nunca te fizeram? Na vida? Caramba, rapaz, aí você... Eu não sei, na vida é muita coisa, né? O que o pessoal nunca me perguntou? É algo que o senhor gostaria de trazer resposta, mas nunca teve oportunidade, nunca ninguém te fez. É uma pergunta que geralmente eu faço, as pessoas falam, poxa, eu poderia ter falado sobre isso, só que só vai lembrar depois, entendeu? Eu sinceramente, eu não sei, a gente abordou muitos temas aqui importantes. Eu acho que assim, a diferença entre a inteligência espiritual e a inteligência emocional é algo importante das pessoas saberem, porque muita gente confunde. Sim. Né? Eu estou falando aqui com você o tempo todo de inteligência espiritual. Vai ter gente depois aqui que vai dizer, aquele pastor da inteligência emocional é muito bom. Eu não falo de inteligência emocional. E qual é a diferença, então, da inteligência espiritual para a inteligência emocional? Nós temos 3 inteligências a nível de sistema no corpo. O biológico, inteligência biológica, porque Deus colocou as informações no DNA e ele produz a vida e tudo que a gente precisa dentro desse ser vivo e biológico que a gente tem. Depois você tem a inteligência emocional, que é a inteligência do sistema límbico, do sistema emocional. Esse sistema nervoso, que a gente chama de sistema nervoso, ele tem um papel de controlar 3 áreas da sua vida. Seus desejos, para que você faça só aquilo que goste. A emoção te leva a fazer só aquilo que você gosta. Os riscos, porque ela sente a dor, o perigo,
O risco e os relacionamentos. Ele te aproxima de pessoa, ele te afasta da pessoa. Por que nós vivemos em tribos? Por que os animais andam só com eles mesmos? Pato andar com pato? Você não vê galinha andando com pato passeando, isso não existe isso. Né? Então, por quê? Porque o sistema emocional faz a gente reconhecer as tribos. Temos neurônios espelhos, que olha para o outro e diz, eu sou parecido, e aí eu começo a me aproximar. Eu confio, não porque alguém me fez algo de bom, eu confio porque o meu cérebro percebe que aquela pessoa é igual a mim. Como eu confio em mim, eu confio nela. Então, o sistema emocional ele serve para essas coisas aqui, para essas 3 coisas. E o que é a inteligência espiritual? É a inteligência que te dá o sentido da vida, o propósito e os valores. O valor, o propósito, o sentido da vida forma a sua identidade, que é quem vai te garantir o cumprimento do propósito. Então, a inteligência espiritual ela é a mais importante porque uma vez que você não tenha uma dessas coisas aqui, sentido para a vida, valores definidos ou o seu propósito definido, você praticamente entra em crise com os sabotadores, porque eles vão te chamar para caminhar de forma errada. Então aqui está o papel das 2 inteligências. Uma para te levar ao propósito. Uau. E a outra para te proteger aqui na Terra. Sensacional, pastor. Quantos anos, pastor Djalma? 55, faço 56 agora em julho de 2024. 55. Pastor Djalma Pinho, o que é a vida? O que é a vida? Um somatório de experiências e buscas na direção de Deus. Pastor Djalma Pinho, o que é a vida? Para somar a esse tipo de informação, experiências que precisam ser compreendidas e tristezas que têm que ser deixadas para trás. Economista, neurocientista, teólogo, pastor, palestrante, pregador, mais o quê? Eu, servo. Servo. Djalma Pinho, o que é a vida? A vida é um lugar de serviço, um lugar de doação que Deus nos colocou para vivermos para o outro. Perfeito. Se o senhor tivesse a oportunidade de falar ao mundo e transmitir uma mensagem, o mundo está de olho no senhor agora através dessa câmera, qual mensagem o senhor falaria ao mundo? Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Ele é o modelo da nossa inteligência. Ele tem inteligência espiritual e nós vivemos por essa inteligência espiritual. A espiritualidade é o estado natural da tua essência.